Na aula de hoje vamos aprender a determinar o máximo divisor comum, que é geralmente chamado de MDC, de forma abreviada, não é? Máximo divisor comum de dois números, por exemplo, do 60 e do 140. Segundo a regra que se aprende nos livros de matemática, nós achamos o máximo divisor comum, depois de decompor em fatores primos, multiplicando os fatores comuns elevados ao menor expoente. Ora, isto dito desta maneira parece muito complicado, mas se nós pensarmos de uma maneira bastante menos matemática e pensarmos, se calhar, de uma maneira usando uma mnemónica, nós chegamos lá muito facilmente a uma forma de achar o máximo divisor comum, que é usando a mnemónica do MDC, em que imaginam que o MDC significa menina dança comigo. Isto é uma pergunta. Menina dança comigo. E porquê é que esta pergunta tem a ver com o máximo divisor comum? Obviamente não tem nada a ver com o máximo divisor comum. É apenas uma mnemónica, uma maneira de resolvermos o problema com uma ajuda de uma coisa que não tem nada a ver com a matemática. Se eu decompuser o 60 em fatores primos, 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1, e o mesmo ao 140, podemos imaginar aqui que os fatores primos deste lado e deste lado estão num salão de baile. E aqui estão as pessoas que vão pedir a dança às pessoas deste lado. E aqui estes números só podem pedir para dançar a outros iguais a eles. Portanto, aqui o 2 pede, menina, dança comigo, a este 2. Este 2 pode pedir, menina, dança comigo, a este 2. Já não pode pedir a este, porque este já está ocupado, ok? Este 3, coitadinho, olha, não tem ninguém para dançar. Ninguém quer dançar com este 3. Portanto, o 3 não pode pedir, ou pode pedir, mas não vai ouvir resposta nenhuma, portanto, não consideramos este. Já o 5, já viu alguém a quem pode pedir para dançar e pergunta, menina, dança comigo, ok? Quem pede e recebe resposta são estes dois, este 2, este 2 e este 5, ok? Para achar então o máximo divisor comum, vou multiplicar os que pedem menina, dança comigo, são estes 3, este 2 e este 5. Atenção, estes aqui apenas ouvem a pergunta e dizem se querem dançar ou se não querem dançar. Não interessam para a conta, só os que perguntam, só os que fazem a pergunta é que entram na conta. 2 vezes 2 vezes 5. Okay? Então o máximo divisor comum do 60 e do 140 é 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ok? Aqueles que perguntam, menina, dança comigo, não são estes não entram na conta. Só os que fazem a pergunta. Agora, imagina, por exemplo, 49 e 60. 49 e 60, se eu decompuser, o 2 olha para ali, não pode pedir menina, dança comigo a ninguém. O 3 olha para ali, também não vê ninguém para dançar. O 5 olha para ali, não há fatores em comum. Portanto, nenhum pode dançar com o outro. Não podemos formar aqui parzinhos para dançar. Então, o que é que vai acontecer nesta situação? Isto significa apenas uma coisa, que o 60 e o 49 são números primos entre si. Isto é, não têm fatores comuns pelo qual se possa achar outro máximo divisor comum que não seja o número 1, ok? Quando os números são primos entre si, isto é, não têm fatores, depois de decompostos, em fatores primos não têm fatores comuns, então chegamos à conclusão que eles são primos entre si, ok? O máximo divisor comum é 1, não é 0, é 1. O 0 nem sequer é divisor de número nenhum. Quanto a esta situação aqui, o máximo divisor comum de 260 e de 105. Imagina, 260 dividido por 2 dá 130, dividido por 2 dá 65, dividido por 5 dá 13, dividido por 13 que dá 1. Ora, o 2 não pode dançar, como vem, o 2 não pode dançar, o 5 dança. O 13 não. Aqui é um 7, mas também não tem aqui ninguém que lhe peça. Portanto, só o 5 é que
encontra um parzinho do outro lado. Então, só o que faz a pergunta, que é o 5. O 5 é o único que pergunta, a menina dança comigo, ok? Portanto, só o 5 é que vai entrar na conta. Portanto, o máximo divisor comum do 260 e do 105 vai ser igual a 5. Portanto, temos aqui 3 situações. Uma em que multiplicamos vários fatores comuns, só multiplicamos os de 1, ou estes, ou 2 vezes 2 vezes 5, ou 2 vezes 2 vezes 5, que é a mesma coisa, ou de um lado ou do outro, mas só uma fileirazinha é que nós multiplicamos. Ou então, se não houver nenhum máximo divisor comum, é 1, e se houver apenas um, é esse número, ok? É esse número, neste caso é o 5 vezes 1, que é 5. Pronto. E é assim que achamos facilmente o máximo divisor comum. Já sabem, qualquer livro de matemática diz que o máximo divisor comum determina-se multiplicando os fatores comuns, isto é, aqueles que fazem par, elevados ao menor expoente. Imaginem que havia aqui outro 2. Quer dizer que aqui era 2 ao cubo. Porém, se houvesse aqui outro 2, não havia aqui mais nenhum 2 que fizesse par com ele. Portanto, obviamente que é ao menor expoente que nós multiplicamos e não ao maior expoente, que é o que acontece depois no mínimo múltiplo comum, que tem uma regra totalmente diferente do que a do máximo divisor comum.